Tentativa número 2 de live hoje, vamos lá. Vamos ver se o negócio vai, se o trem funciona. A internet está sobrecarregada, eu acho. Beth entrou, vamos tentar aqui, Beth. Vamos lá, adicionar. Ai, gente, vamos tentar, né? Pro Instagram, só Jesus. A gente vai pro Instagram da Beth, porque o meu não dá. Vamos lá. Vamos lá, vamos tentar. Você tá me vendo certinho, Beth? Vendo bem. Às vezes fica um pouquinho, né? Mas eu tô te vendo bem e tô te escutando bem também. Aí eu quero que o pessoal dê joinha para ver se tá escutando bem. Estão escutando Isso. bem? Vamos ver. Fernanda, diz aí. A Fernanda tá dando ok, que tá escutando bem. Tá certo. Então vamos começar, né? Aí vai entrando as pessoas e tudo. Eu acho que dá para... Depois, se o pessoal não conseguir escutar, aí eles vão comentando, né? Tá bom. Então vamos lá, eu vou apresentá-la, nossa pessoa maravilhosa de hoje, que é a Elizabeth Fernandes Rodrigues. Eu vou ler, gente, porque ela tem um currículo muito bom. E não dá para memorizar tudo. Mas a Elizabeth é psicóloga e mestre em distúrbio de desenvolvimento. Tem 30 anos de experiência trabalhando em prol da causa das pessoas com deficiência na APRAESP. E é um prazer, assim, recebê-la. A gente se conheceu via online, né? Em plena pandemia, mas conhecia, já ouvi falar do trabalho da APRAESP, já tinha admiração, e agora você só veio coroar e afirmar essa admiração pelo trabalho que é tão bonito. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho na APRAESP, porque embora seja muito conhecido entre o nicho das pessoas com deficiência, o público geral às vezes não conhece, né? O que é a APRAESP? Então, boa noite a todo mundo. A Praesp é uma associação que fica em Ribeirão Pires, né? É a Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? Nós somos uma escola, né? A Praesp já existe há 50 anos. Às vezes eu falo que eu me sinto engatinhando dos meus 30, né? Porque tem gente lá que já está há 30 anos, a Leonice Moura, a Lair, a Maria Aparecida Moura também, são as diretoras da escola que mantêm um trabalho de excelência em Ribeirão Pires, né? A Praesp é o maior centro de reabilitação do grande ABCDM, a gente atende a área da saúde, educação e assistência social, né? Nós temos várias unidades, uma das unidades meu filho estuda na Praesp, maravilhoso. Uma das unidades é a unidade de autismo, que eu sou coordenadora, né? E a unidade de autismo por volta de uns 20 anos. Por que a unidade de autismo? Porque nós fomos procurar, saber, estudar, porque a Praesp me dá uma oportunidade muito grande de estar sempre estudando e implementar mesmo a ciência, né? Quer dizer, a gente trabalha com ciência, a gente trabalha com evidências comportamentais, aí, evidências da ciência, então a gente trabalha com mensuração de dados, é uma equipe grande que trabalha de uma forma voltada para pesquisa, atendimento e ciência, tá? Então, a unidade, nós temos 6 grandes unidades, nós atendemos 2.000 pessoas por mês. Então, são muitas pessoas atendidas dentro de um complexo que começa desde o psicodiagnóstico até os encaminhamentos para a escola. E o mais importante é quando uma equipe interdisciplinar dá apoio à educação, né?
Então, lá na unidade onde eu coordeno, nós somos uma engrenagem, né? Onde termina um, continua o outro, para que a gente faça um trabalho interdisciplinar. É muito importante isso, porque a gente sabe o quanto os professores, né, têm dificuldade para estar lidando com uma criança que, no caso que a gente vai falar sobre autismo, né, autismo e o tratamento específico. Então, nós temos um composto de várias unidades que trabalham com excelência, e a unidade onde eu coordeno é a equipe Inter, junto com a equipe de saúde, quer dizer, a saúde e educação, né, e assistência social, para garantir o direito de um bom atendimento para crianças com autismo. Né? Porque conforme foi passando o tempo, a gente foi percebendo o quanto a gente precisava trazer um trabalho modelo, né? Um trabalho que realmente fosse de ponta, que tivesse assim, todo um estudo, né? Que tivesse uma repercussão de resultados, e resultados mensuráveis, onde a gente trabalha de maneira fidedigna para realmente fazer valer o nosso trabalho. Quando a gente atende uma criança, a gente tem que ver ela numa totalidade, né? Eu digo que não são os técnicos, a criança que vai procurar os técnicos de maneira cindida, né? É os técnicos que vêm até a criança, e a gente tem que saber trabalhar em equipe interdisciplinar, né? Então é esse o trabalho da Unesp. Eu fiz uma colinha aqui, porque é muita informação, às vezes eu estava uma olhadinha aqui, mas eu também fiz uma cola. Porque é muito aqui, né? Tem muita coisa. Mas as mães que estão entrando são mães, você também tem toda uma clientela que trabalha junto com você, né? Mas as mães até de Santo André, que faz tratamento lá na Praesp, né? E aí, ó, tem uma perguntinha aqui, ó. Como a pessoa consegue... Você viu a perguntinha, não? Vi, deixa eu só comentar um pouquinho. Eu estou interferindo no seu áudio, e aí vamos combinar assim, quando você falar eu abaixo todo o meu, e aí quando eu for falar você abaixa todo o seu. Vamos ver se melhora. Eu só gostaria de comentar que o que a Praesp faz, o que você acabou de descrever para mim, são todos os sonhos que nós aqui pequenininhos da Episteme temos, né? A Fernanda até colocou aqui, eu quero uma escola também. Eu também quero, Fernanda. A Praesp, ela faz um trabalho de ponta, um trabalho, uma referência, né? E quem trabalha autismo seriamente tem uma admiração pelo modo como vocês conduzem as coisas. E, gente, é claro que eu quero que a Episteme chegue a esse nível aí. Deixa eu te aumentar agora. Vamos ler aqui a Gisele. Desculpa a ignorância. Imagina, Gisele. Não tem ninguém ignorante aqui, somos todos amigos. Como a pessoa consegue chegar neste trabalho? Não estou no Brasil, por isso a pergunta. Então, com o tempo, a gente foi buscando referencial de convênios com o governo federal. Né? O governo federal teve convênios com o município, e aí nós fomos montando as unidades de atendimento, desde deficiência intelectual, física, auditiva e visual. E essas 4 deficiências são atendidas pelo CER4, que é na área da saúde, né? Que é o Centro de Reabilitação. Nós somos referência do governo federal, e a verba são conquistadas pelo município mesmo, pelas pessoas que começaram lá na Praesp um trabalho de realmente estarem em busca dessas verbas, que tem essas verbas, para manter um trabalho de excelência. Tá? E nós somos, eu acho importante falar que nós somos uma escola, novamente eu vou enfatizar, somos uma escola onde a equipe interdisciplinar trabalha apoiando o professor. E eu vou falar mais para frente um método que é o método TIT, né, que nós usamos todo o embasamento teórico do método TIT, e a gente acaba estruturando as salas com o método. E nós temos o trabalho pedagógico, onde a equipe de saúde dá apoio ao professor. E aí a gente sabe o quanto vocês, né, acabam pedindo socorro para nós.
E nós lá funcionamos hoje em dia com maturidade profissional como uma engrenagem, né? Então, onde termina a pedagogia ou a psicopedagogia, continua a psicóloga, depois continua a fisioterapeuta, depois a terapia ocupacional, depois a fonoaudióloga, aí entra a musicoterapia, sabe? É muito gostoso. E nós somos profissionais mesmo qualificados, né? Graças a Deus, a associação me deu a oportunidade, né, de estudar, fazer o mestrado. Então, tudo isso vem agregar muito valor no conhecimento, ciência, apoiando na prática. Ai, Beth, você está falando de ciência e o quanto isso, a qualificação profissional é importante. Só fugindo um pouquinho do nosso roteiro, porque isso me despertou uma fala. Às vezes, a gente encontra profissionais trabalhando autismo bem mal qualificados e não preocupados com a sua reciclagem. E essa sua fala de que a Praesp está continuamente preocupada com qualificação profissional é algo muito importante, gente. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. O que nós soubemos o ano passado sobre autismo, esse ano a gente já não sabe mais nada. A gente precisa estar se reciclando continuamente e nós precisamos também desse respaldo científico. Não dá para fazer as coisas de qualquer jeito, né? Porque o autismo, ele é bastante mensurável. Agora eu tenho aqui a professora Tabata falando que sempre quis trabalhar na Praesp, que é fã. Tabata, fica na sua, que você vai ter que ficar na Episteme, viu, amiga? Palhacinha, vamos lá. Ô, Beth. Nós vamos ter vários cursos online, vai ser muito Isso! bom. Vai ser assim, o custo bem baixo, só para apoiar mesmo a associação, mas nós temos agora uma plataforma e vamos montar todos os cursos para vocês estarem muito cientes de como se trabalhar com a criança com deficiência intelectual, o autismo e deficiências múltiplas, né? Porque tem comorbidade, né? Verdade. É assim, é uma experiência única, né? Quando você falou dos profissionais, o que acontece, né? Eu só sei que nada sei. Quando eu fui fazer o mestrado em 2017, eu achei que eu conhecia, né? Razoavelmente bem. Mas depois a gente sabe o quanto a gente aprende, o quanto a gente vai se especializando, o quanto a gente vai mensurando dados e fazendo valer a ciência, né? Então você fala, poxa vida, tudo que eu aplico pode ser mensurado, aplicado, reavaliado e partindo de uma estimulação adequada para a criança, né? Porque a gente tem que partir de protocolos bem feitinhos, de avaliações bem feitinhas. Nós temos que ter a noção certinha do rendimento psicopedagógico, neurológico, as disfunções, se existe, nós temos que ter uma equipe de saúde muito entrosada para poder adaptar atividades para que a criança desenvolva na sua integridade, né? Da sua capacidade. Sempre falo, a equipe está tão entrosada que estimula bem a criança. Se não rende, é por causa de uma dificuldade específica, porque todas as saídas a gente procura. E não é saídas no achismo, é usando a ciência, é verificando os protocolos, é mensurando, é fazendo uma avaliação de qualidade. Só queria falar uma coisa para você, que a nossa live, ela vai ser um pouco técnica, mas eu também vou traduzir muito simples para os pais, porque não adianta eu vir falar de ciência aqui e de protocolo, né? Porque aí já é uma avaliação muito técnica. Eu tenho que pegar essa parte técnica e esmiuçar para as pessoas entenderem o que é os métodos, os protocolos e tudo mais. Tá bom? Gente, eu achei meu par na vida, meu par profissional na vida. Ela tá falando tudo que eu até esbravejo, sabe, com essas falas, porque a gente vê poucas pessoas assim como você. A Cláudia tá aqui rasgando uma seda pra gente. Beijo, Cláudia, falando que nós somos a dupla perfeita. Nós somos uma dupla de 2, vamos gravar um CD, viu, Beth? Aí... tem a Gi falando a questão da importância dos protocolos, escutamos direto da Amanda na Episteme. É verdade. Ai, meu Deus. Eu sempre estou batendo nessa tecla com a equipe, né? O modo como vocês trabalham, o modo como você conduz, né, como coordenadora,
além de ser muito apaixonante, para quem entende autismo de verdade e entende a necessidade de ter algo extremamente estruturado, é algo assim que realmente a gente tenta aplicar aqui, sabe, Beth, todos os dias. O número que vocês atendem de crianças é enorme, muito diferente do nosso. Aqui a gente atende cerca de 60 crianças no mês. Nós temos só 4 cômodos, amiga. Em nossa defesa, nós somos pequenininhos. Mas esperamos chegar aí com um trabalho de excelência como vocês fazem. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o autismo, né? Já que o nosso tema é este, para quem está nos assistindo que não sabe ou que tem pouca ainda informação sobre. Fala aí, Beth, que você é melhor que eu para falar sobre autismo. Quando a gente avalia a criança com autismo, nós temos os protocolos, existe o ABC, o ADOS, o AGER, né, que são protocolos internacionais, padrão ouro. Nós temos o ASQ, que são protocolos de avaliação, né? Sim. Agora, eu sou muito xereta, sabe? Eu vou fazendo assim as buscas e tudo mais, e com o tempo eu fui montando o resumo das avaliações com protocolos específicos. Nunca esquecendo, né? Olha, eu tenho o CARS aqui, né? São avaliações que eu vou avaliando o nível normal, leve, moderado e severo. Então, isso daqui é um protocolo, né? Onde nós fazemos todo um estudo, né? Isso quem montou para mim foi o Marcos, que deve estar me assistindo, né? E eu tenho um prazer de Aí tem os gráficos, né? Aí nós temos, assim, quando a gente vai conversar com a família, as figuras, né? Os protocolos simples. Essas figuras também têm gráfico, né? Para as famílias entender quais são as dificuldades, né? Por exemplo, aqui eu vou dizer para a pessoa, olha, tem algumas dificuldades que nós já analisamos ali e que tem alerta, está em vermelho. A gente usa as cores do semáforo, né? Para a criança, tanto a criança, quando tem capacidade, quanto a família, entender que tem algumas respostas verde, outras amarela e outras vermelha, tá certo? Aqui eu peguei do protocolo do Dr. Salomão Schwarzman, que é o Salvage, tem no livro do Dr. Salomão, e eu sou muito curiosa e eu sabia que faltava algumas coisas nesse protocolo. Aí o que eu fiz? Eu montei um protocolo, desculpa aí, resumindo DSM-3, DSM-4, DSM-5, né? Que está aqui, no finalzinho das características, né? Então, esses protocolos, eles são um resumo de estudos, né? De características comportamentais, onde a gente avalia o leve, moderado e o severo. Né? Então, as mães às vezes falam, mas Beth, meu filho é leve, meu filho é moderado. Nós vamos analisar cada tópico para verificar qual o nível de habilidade. E se não tem habilidade, lá na Praesp a gente vai conversar sempre com as famílias, que nós vamos montar estratégia em equipe interdisciplinar para ir em busca da defasagem da criança, né? Quando uma criança chega à associação, eu acho muito legal que nós fizemos umas placas, são 20 placas, né? E as placas vão falando das características, né? Então, que maravilhoso. Tem choro e extrema tristeza sem razão aparente, né? Então, o pai vai visualizando essas placas, são 20 placas num painel bem grande. O pai vai visualizando, antes do atendimento, quando ele entra na minha sala, ele fala, olha, Beth, daquelas 20 características, o meu filho tem 6, tem 8 características, né? Então, você já vai recebendo o pai e conscientizando das características do autismo, né?
São 20 placas. É muito gostoso. Esse material é muito rico lá na associação para explicar as características do autismo, né? Mas nós, técnicos, fazemos os protocolos, fazemos os registros, e esses registros, junto com a equipe interdisciplinar, depois a gente discute o caso e faz um levantamento de um programa individualizado, que isso é o grande diferencial, né? E esse programa individualizado vai ajudar muito depois nas intervenções, tanto da professora como da equipe, mas junto com um programa que é específico para autista, que é um programa comportamental. Uau! Beth, você escreveu tudo que eu quero na minha vida. Eu tô que nem criança quando vê o Papai Noel. Eu quero fazer pedidos. Eu quero fazer pedidos. Que coisa linda! É maravilhoso. Incrível, incrível. Agora você está quase fazendo um protocolo seu. Daqui a pouco a gente está aplicando o protocolo Elizabeth Fernandes nas crianças com autismo. Esse seu recorte é um recorte muito precioso, porque uma escala de avaliação, as escalas, de modo geral, nem todas são completas. Eu costumo dizer assim, é uma beleza o olhar científico, mas nada como o nosso olhar, porque nós convivemos com autismo 24 horas por dia. Né? Além de trabalhar com autismo, eu tenho autista em casa. Então, esses recortes que a gente faz sobre as escalas é muito precioso, porque a gente sabe, de alguma forma, filtrar, né, as informações mais valiosas para aquela criança. E isso também interfere na nossa personalização. Na hora de personalizar, né, que você vai fazer ali as estratégias terapêuticas, as estratégias pedagógicas, isso faz toda a diferença contar aí com um profissional que tem essa sensibilidade como você. Vamos falar um pouquinho do TEACH? O que é o TEACH? Porque ou você quer seguir certinho aqui? Não, pode você falar. Que manda. Pode falar. Só para a gente dar aquela introdução. Amanda, falar agora, dá uma lida. Feliz. Ela só está mandando parabéns. Bom, o TEACH, tratamento educacional para crianças com autismo e dificuldade na comunicação, né? O TEACH é um método que você tem que realmente buscar a tua qualificação internacional, né? Você tem que ir lá para o Rio, tem que realmente fazer a capacitação, né? No Instituto de Psiquiatria lá de Chapel Hill, da faculdade, e aí tem uma forma de capacitação, e aí você tem que ir vários momentos para fora do país para ser capacitado. A AMA dá curso de capacitação, isso também é favorável, né? Mas o método TEACH, hoje em dia eu respiro o TEACH porque minha formação é muito comportamental, é análise do comportamento, né? Então eu consigo trabalhar muito bem com o TEACH, né? O TEACH na íntegra, né? A gente usa como um programa, a gente fala de programa, né? E até nesse momento de pandemia, a minha tradução e o que eu quero passar para as mães é a importância do TEACH em casa. Porque a gente sabe o quanto, né, desequilibra comportamento e tudo. Só que a gente sabe o quanto precisa dessa avaliação individualizada, verificar os detalhes e tudo. Mas no momento de pandemia, nós temos o compromisso de passar a ideia do programa para as mães entenderem. Por isso que eu estou fazendo filmagens curtinhas com o material, porque eu quero dar ideias. Estou lançando uma cartilha, né, que é autismo no momento de pandemia, porque aí eu explico quais as atividades que elas podem desenvolver em casa, tudo isso com o objetivo de ajudar as mães a desenvolver atividades onde elas consigam desenvolver essas atividades básicas e no lar, né? Porque tem muita coisa sensorial, muita estimulação de estimulação sensorial, de psicopedagogia, que dá para trabalhar a capacidade cognitiva, né? A escrita, a leitura,
literatura, matemática, ciências e tudo, vai trabalhar lá na frente, né? Mas o importante é você ter uma criança, um adolescente, né? Que realmente tenha qualidade de vida no seu ambiente familiar. E eu estou aqui para dizer isso. Então, a ideia é de passar muita informação sobre o programa TIT para que elas consigam adaptar. Lá na Abraesp, nós temos cada sala, todo o método, porque ele é todo estruturado, tem atividade em grupo, trabalho independente, trabalho um por um, as agendas de cada criança, né? Isso a gente, lá na associação, eu tive a chance de formular isso junto com uma gráfica. Então, a gráfica veio, montou o método e a gente trabalha lá na íntegra toda a estrutura, toda a adaptação que tem que se fazer. E esse meio em sala de aula tem 6 alunos por sala, uma professora, um auxiliar e todos com programas individualizados. Nós temos área de jogo de grupo, trabalho independente, onde a criança vai fazer as atividades sozinha, trabalho um por um, onde a gente vai ensinar uma atividade nova. Então, o meio está codificado para a criança entender, do momento que ela chega lá, o que o meio espera dela. E isso diminui muito a crise. Quando o autista chega num local que ele sabe o que ele vai fazer, como vai fazer, a forma que vai fazer e quando vai fazer, a gente consegue se encontrar melhor e as crianças abaixam bastante a ansiedade. Isso é fundamental, isso é um ponto muito forte no método TIT, entendeu? E eles rendem mais, né, Beth? Eles rendem mais. Sim, sim. Agora, o método TIT tem as avaliações específicas, que é o PEP e o APEP. Nós temos lá o PEP, o perfil psicoeducacional, porque você faz uma avaliação e depois você vai verificar qual o nível de desenvolvimento, né? Eu chamo da Bíblia, né? Que é um manualzinho onde você faz a avaliação e depois você vai procurar como fazer a estimulação. Mas tudo isso, nós fomos criando também nossas avaliações lá, baseadas nesses protocolos, onde nós fizemos algumas adaptações à nossa realidade brasileira, entendeu? Ótimo, é verdade. Vale lembrar que o TIT, ele é um programa implementado desde 1960 nos Estados Unidos. Ele foi desenvolvido em 1960 e lógico, comporta a estrutura cultural americana. A Isabela Santos está deixando aqui para a gente aonde encontrar suas filmagens. Eu também tenho compartilhado, viu, gente? Vocês também conseguem encontrar os vídeos da Elizabeth, a página dela. A Isabela está deixando aqui disponível no seu Instagram, o endereço e tudo mais. A Gisele está perguntando aqui, esses materiais que você está fazendo neste momento está disponível para todos ou só para os pais da Apraesp? Não, eu tô divulgando, fazendo no meu Face filmagens curtinhas para apresentar o começo da comunicação da criança. O quanto os pais, nesse momento de pandemia, é muito importante eles explicarem dentro de casa o que está acontecendo, como a criança está, onde ela está e como ela vai realizar. Então, a comunicação alternativa, ela entra apoiando. E eu comecei falando da comunicação alternativa, né? Existe, lógico, o PECS, que é uma forma de implementar a comunicação alternativa. Existem 6 fases do PECS. Mas eu gosto da comunicação alternativa, eu uso um pouco do PECS, principalmente a fase 1, 2 e 3, mas o objetivo é a gente fazer adaptação em sala de aula quando a criança entra, a rotina que ela vai ter e qual a agenda básica que ela vai ter. E depois ela tem que começar a compreender a troca de figuras para se comunicar com o meio, né? Então, os vídeos eu estou fazendo aos pouquinhos, mas para ajudar os pais no momento de pandemia. Eu já lancei 9 vídeos com o material, com a estrutura, né? Estou fazendo cartilha para lançar para os pais, para realmente... E eu acho que a cartilha vai estar para todo mundo? Vai estar disponível para todos nós? É uma
cartilha informativa vai mostrar muito da estimulação, da coordenação motora global, depois a fina, depois vai ter várias atividades onde a criança vai perceber o meio e suas relações, porque o autista ele entra muito em crise, fica muito impaciente, porque a organização da casa não ocorre, né? Eu não gosto muito de falar assim desta forma, mas eu digo às vezes que a Super Nanny, né? A forma da Super Nanny agir, ela codifica. Então, só para vocês entenderem o que é codificar o meio, organizar o meio, onde a criança sabe o que aquele meio espera dela. Então, no momento da pandemia, os pais estão precisando muito desse apoio, né? As famílias. Eu quero pedir desculpa, mas assim, a minha cachorra acabou de pegar no sono aqui bem do meu lado e ela está roncando, gente, loucamente, viu? Se vocês ouvirem os roncos, é ela. Sem problema. Ó, a Cláudia está perguntando, o TIT serve para todos os autistas? Para quem que a gente aplica TIT, Beth? TIT. O que é TIT? Tratamento educacional para crianças com autismo e dificuldade na comunicação, né? Então, eu trabalho com fonoaudióloga e elas comentam, né? Que vai começar a fazer as figuras e aí vai não estimular a fala, não. A gente estimula a fala junto com a figura, fazendo com que a criança entenda o que esse meio espera dela, né? Uhum. E as figuras, ela ajuda muito a fazer subdivisão de tarefa, né? Vocês já viram lá como ir ao banheiro, como escovar os dentes, como tomar banho, tudo isso é subdivisão de tarefa. Por quê? Porque o autista ocioso é autista com crise, né? É autista, às vezes, com movimento, com hiperatividade. Quando você coloca uma sequência, né? Não gosto de falar, mas falando para vocês terem ideia, uma Super Nanny que vem com uma estrutura externa melhora muito o comportamento, né? Então, a gente quer implementar um programa comportamental, porque o método TIT é um programa comportamental, onde você vai fazer adaptações, principalmente agora no momento de pandemia. Sim, então vale a pena dizer que o maior ganho da aplicação do TIT é para as crianças com problemas na comunicação, viu, Cláudia? Eu acredito que a sua pergunta é muito pertinente para muita gente. Eu gosto, Beth, de pegar a essência da filosofia do programa do TIT para desenvolver a parte pedagógica, a estruturação de uma estratégia pedagógica, né? E, às vezes eu me sinto muito louca fazendo isso, mas só pela sua fala eu sei que eu não sou a única louquinha desse mundo, porque existem aspectos da estruturação que a gente pode copiar a estratégia para introduzir outros conhecimentos na criança. Trabalhar a memória, por exemplo, é muito legal usar estratégias do TIT, né? E eu acho assim, eu fui ler uma pergunta que me perdi no meu pensamento. Mas eu achei que eu estava até por alguns momentos alucinando. Eu falei, puxa vida, será que isso vai funcionar? Mas aí a gente foi aplicando aqui e foi vendo resultados tão ricos, Beth, que valeu a pena a gente até reproduzir com algumas outras crianças que não tinham dificuldade necessariamente na comunicação, mas apresentavam outras dificuldades em que a filosofia do TIT, a estruturação do ambiente, da atividade em si, ajudou, por exemplo, na memória, na sequenciação de atividades, né? Porque alguns autistas, principalmente os leves, eles têm uma certa dificuldade de realizar algumas tarefas, gente, em sequência. Então, por exemplo, você cria um circuito motor, eles ficam meio perdidos e ansiosos. Então, aqui, por exemplo, na Epistema, a gente cria muitos circuitos que a gente vai misturando estratégias de motora grossa, motora fina e cognitivo. E aí, essa estruturação ambiental das atividades vem de uma filosofia que a gente copiou do TIT. E aí acaba... É o que fala, a gente vai adaptando um pouquinho, né, Beth? A
forma mesmo de aplicar o TIT, ele tem toda uma estrutura, é extremamente Sim. rígida, para que realmente não caia por terra aí a essência da ciência, né? Mas a ideia central do método TIT ajuda muito, né? Ó, organiza, orienta, diminui a ansiedade, define o tempo de atividade, aumenta a autonomia, ensina conceitos claros, né? Ele mostra para a criança os conceitos de maneira clara. Aumenta o foco, aumenta a motivação da criança, é um facilitador visual, onde a criança consegue realizar. Não muda a pedagogia e nem o trabalho interdisciplinar da área da saúde, né? Mas o método, ele estrutura o meio, organiza o meio para poder tirar o melhor da criança. A criança tem que saber o que ela vai fazer, como ela vai fazer e quando ela vai fazer. Eu sempre digo, né? Imagina você ter uma agenda durante o dia e você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, várias coisas. Se você não tem uma agenda dividida em 20 minutos o que você tem que fazer, quando você chega no final do dia, se você tinha 30 coisas para fazer, chega no final do dia você não consegue fazer essas 30 motores aí que você tem que desenvolver. Se você tem uma agenda e se você está acostumada com aquilo, vai render melhor. A criança autista, ela precisa disso, ela precisa de estrutura, porque senão ela não consegue render de forma positiva. Porque a maior dificuldade do autista é não compreender o que o meio espera dele. Ele chega num ambiente, uma cor diferente, algo diferente que ele não entende, ele recua, ele não sabe entender, mas ele sente. Esse papo de autista, sente. Vários eu olho, mesmo tendo uma deficiência intelectual associada, vários eu olho, eu percorro e vejo qual é a dificuldade. E eu, professora, vamos lançando hipótese. Olha, ele está assim por causa desse problema, daquele. Às vezes a gente tira algo que é uma pontinha vermelha assim que incomoda, a criança já muda de comportamento. Porque ela não sabe falar, ela não sabe se expressar, né? Então, quanto mais estruturado o meio, melhor e rende a criança. Melhor a criança rende. Tá certo? Nesse sentido, a gente pode até afirmar que, de alguma maneira, o autismo moderado e severo é mais beneficiado por essa metodologia. Eu acho que um ganho enorme que eu, na minha prática pedagógica, eu tive ao conhecer o TIT e que mudou muito a minha estratégia pedagógica, né? Eu não sou psicóloga, as pessoas acham que eu sou, eu não sou, eu sou uma educadora. Então, o meu primeiro contato com o TIT, eu fiquei meio estranha a ele. Eu falei, opa, que negócio complexo, eu não vou entender esse negócio, não. E depois, conforme eu fui me aprofundando, mudou toda a minha linha, Beth, tanto na sala de aula, quando eu não estava em uma escola de inclusão, estava numa escola secular comum, quanto numa sala de aula com inclusão de uma escola mais especializada, que foi a noção de que o autista, ele é capaz, melhora, né? Ele aprende melhor através das imagens. Depois disso, Beth, eu juro para você, foi uma coisa que mudou a minha vida. Mudou completamente a minha forma, o modo como eu passei a avaliar os meus alunos, elaborar as minhas atividades, elaborar prova. Gente, por mais de inclusão que a escola seja, o MEC exige provas. E aí, às vezes a gente vai para uma escola, sabe, Beth, que as escolas não estão tão preparadas assim para a inclusão e fazem uma prova que não é ajustada à necessidade daquela criança, sabe? E quando eu conheci o TIT, eu comecei a ter esse olhar melhor para as avaliações, para os conteúdos e o uso da imagem. E é instantâneo, gente. É lindo você ver como eles aprendem melhor os conteúdos através das imagens. A Gisele está perguntando aqui para você qual é a diferença do ABA para o TIT.
Então, assim, são métodos comportamentais, né? Eu, como base de formação, a minha faculdade é muito forte em terapia comportamental, né? O ABA é a análise do comportamento. Então, nós temos, tanto no método TIT quanto no método ABA, a análise comportamental. Lógico que o ABA, ele tem uma estrutura de registro, de codificação. O TIT tem mais uma estrutura de registro e codificação dentro de um planejamento pedagógico. O ABA, ele funciona muito melhor no atendimento individualizado, né? Mas a base dos dois são bases comportamentais. O que a gente quer é estruturar o meio, porque o autista entende melhor as coisas. Compreendendo melhor o meio, ele diminui uma série de comportamentos inadequados, diminui a estereotipia, começa a focar melhor, porque ele tem segurança naquele meio. Então, essa ideia que eu quero passar nesse momento de quarentena, que está tão difícil para os pais, né? Levar completamente aplicável em casa, né? Perdão. Levar segurança às famílias para que elas comecem a trabalhar com alguma coisa de figuras em casa para subdividir tarefas, né? Você imagina, a criança levanta, ela sabe que ela tem que pôr o chinelinho dela, ajudar a mãe a arrumar a cama, depois ela vai ao banheiro. Ao banheiro, ela sabe que o banheiro tem uma representação, uma figura. Seja ela qual for, mas tem que ter uma representação do vaso sanitário ou do banheiro que a criança ocupa. E aí ela sabe que ela vai ao banheiro, depois ela vai escovar os dentes. Escovar os dentes, se tem subdividido em tarefa, a criança também entende em figuras qual as etapas que ela tem que seguir. Porque autista tem dificuldade de receber a informação, conectar e emitir de maneira integrada. Então, quanto mais for integrado, mais resposta ele tem. Aqui, ó, tem algumas figuras, mas isso daqui, ó, gente, não precisa ficar preocupado, não. Nós temos que procurar em revista também, né? Mas aqui nós temos as figuras, né? Lá na associação, quando a criança entra, é o bom dia ou boa tarde, né? Por que isso? Ela tem que entender que ela está na escola, que ela tem os amiguinhos, que ela vai cumprimentar os amiguinhos, ela tem que olhar. Aí a gente já está trabalhando ciência, que é atenção compartilhada. Atenção compartilhada é fabuloso, porque você vai trabalhar essa condição social. Porque se uma criança não entra numa sala, ela não consegue nem fazer o mínimo de cumprimentar o outro, ela não consegue prestar atenção em mais nada. Então ela tem que saber o que esse meio espera dela em figuras, para a gente poder fazer de uma forma bem integrada, para ela começar a ter ramificações neurológicas de subdivisão de tarefa. É muito legal. Ai, Beth, você é incrível. Maravilhoso. Olha, a Gisele Bignardi acho que é Bignardi. Tem duas Gisele aqui fazendo perguntas. Ela tá falando, ela pergunta, mas ela já dá uma solução magnífica também. Ó. Quando a criança não se adapta com as figuras das PECs, podemos usar fotos reais da própria criança dentro do ambiente que foi organizado para ela? Não tem problema nenhum. O importante é você mostrar. O PECs, ele não é as figuras, o PECs, né? As figuras são universais e essa figura, como é trabalhado aqui, é trabalhado fora do país também, porque as figuras são universais. Agora, o PECs é um programa de comunicação através de símbolos, através de figuras, né? Então, o PECs é uma forma de trabalhar as figuras. Você tem que entender um pouquinho a forma de trabalhar as figuras para você introduzir no seu ambiente familiar. Lógico que nós, terapeutas, vamos orientando as famílias para estar desenvolvendo essa estrutura e tudo. A gente não põe muita figura em casa para não estressar a criança. Mas nesse pandemia, muitos estão precisando tirar foto do filho realizando a tarefa, subdividir as tarefas e mostrar para ele o que esse meio espera dele.
entendeu? E é maravilhoso usar as fotos dele. Eu gosto, eu gostei mais, eu gosto mais, aliás. Olha, tem outra pergunta aqui. A gente vai ficar cheio de perguntas, Beth. No caso do autista, a Cláudia perguntando, que tem suas independências, né? Então vamos falar de um autista de alto funcionamento, mas que não gosta de ler e escrever. O TIT funciona? O TIT é assim, ó, é muito legal. Vou fazer até um vídeo sobre isso. As pessoas precisam entender que a criança com autismo, ela não tem noção de representação de figuras do mundo. Se você for perceber, tem crianças que não conseguem, às vezes, chegar na leitura e na escrita, porque ela não entende o que esse mundo, o que nós temos no nosso mundo, que são as categorias, né? Então, a gente tem que trabalhar a categoria de tudo, para a criança entender tudo que existe no meio e qual a função de tudo, para que ela consiga depois associar isso à palavra. Então, pode até tirar foto e tudo, mas, por exemplo, a gente vai começando, ó, bom dia. Ela vai tendo, isso é importante demais, que eu fiz nos meus vídeos. Ela vai tendo a noção do ato com a abstração das letras. Entendeu? Só que assim, depois é um passo um pouquinho mais profundo, porque a gente vai ter que ver se ele escreve em espelho, né? Mas o que a gente precisa é trabalhar a maturação neurológica, de trabalhar categorias, trabalhar seleção, porque as crianças precisam entender quantas compreende que este é um copo, mas existem vários tipos de copo, entende? Sim. E aí eu tomo água neste copo, mas tenho vários formatos de copo. Então eles precisam explorar o meio para ter uma larga representação neurológica de tudo que tem e associando as letrinhas. Depois, ler é uma consequência de maturação neurológica. Entendeu? Nesse sentido, Cláudia, o que vai ajudar a criança, na metodologia, ajudar a superar essa dificuldade em ler e escrever, você criar essa maturação neurológica com várias outras estratégias que você pode ou não tirar do TIT. Lembrando que escrever também pode ser uma questão puramente sensorial, e aí a gente tem que estar conhecendo essa criança para saber. Eu tenho um autista adulto aqui que ele diz que ele escuta o lápis, ele não suporta usar lápis, ele só usa caneta, porque ele ouve o barulhinho do lápis no papel e isso tira ele, assim, de si. A Cláudia continua perguntando aqui, a Beth já respondeu isso bem no início, sobre quem aplica o TIT e onde se qualificar, mas é um profissional adequado? Sim, né, Beth? Quem aplica TIT tem que ser... Sim, você tem que buscar a tua especialização lá fora. Agora, eu posso usar a ideia do método, que é um programa, entendeu? Eu tenho pessoas que lançou livros e tudo. Tem Eliana Rodrigues, que é da Alma, é uma associação em São Paulo, que ela lançou um livro falando do programa TIT, quer dizer, da adaptação do programa TIT em casa. Em casa, na escola dela, mas com figuras que nem você comentou, entendeu? Tirando foto da criança e realizando. Gostei muito quando ela fez com a filha. Nada mais o TIT é organizar o meio para dar um referencial neurológico para a criança, para ela entender as correlações de tudo que nós temos no meio. A criança com 4 anos, ela não tem que procurar figuras na revista, ela não começa a procurar essas figuras, ela não começa a correlacionar as figuras geométricas e tudo mais. Então, a gente tem que trabalhar correlações, né? Figuras, correlações e sentido. Você sabe que teve uma época, e eu ainda vou fazer isso, né? Nós temos que ter objetos concretos, atividades que você vivencia no concreto grande, depois você vivencia na mesa e depois no computador. Então tem que ter um software específico para aquela atividade que ela vivenciou no concreto, vivenciar na mesinha e depois vivenciar no computador. Tem alguns lugares que já tem bastante atividade nesse sentido, mas tem que ter software mais rico. Eu acho que tem que criar mais software
desculpa, software ricos em estimulação, aonde a criança vai fazer uma série de conexões e a criança vai começar a aprender o que é esse mundo, porque senão ela não vai conseguir. Fora que a gente tem que trabalhar também exercícios físicos, trabalhar muito essa integração sensorial, né? Então, quando a gente falou da terapia ocupacional, é muito bom trabalhar essa parte sensorial com a criança autista. Ela Sim. tem que integrar as informações, a parte corporal dela, para ter um bom resultado acadêmico. Porque não pode pular etapas. Eu quero, lógico, que o meu filho aprenda a ler e escrever, mas às vezes ele não tem maturação neurológica, de coordenação visomotora ou de coordenação do corpo vivido no espaço, que é relação espacial, para que ela tenha uma boa coordenação motora fina. Ô, Beth, a Cláudia ela tá aqui ressaltando que antes da pandemia, né, o filho dela fazia tudo. E aí a gente pode usar na nossa análise o fator emocional e o estresse social, que, gente, o autista ele não está alheio a nada disso que nós estamos vivendo. Eles estão ansiosos, estão estressados, alguns até deprimidos, Beth. Porque eles compreendem que alguma coisa está estranha, né? Alguma coisa está diferente. Então, de alguma maneira, os comportamentos deles têm mudado, sim, não tem, durante a pandemia? Sim. Emoções, eles sentem como a gente, é igual. Tem uma dificuldade, às vezes, ou intelectual, ou um grau de autismo mais severo ou moderado, né? Por isso que a gente percebe a dificuldade de contato. Mas eles sentem igualzinho nós, tem todas as sensações. Eu vejo, às vezes, até no autista severo, você muda alguma coisa do meio, isso já incomoda ele demais, ele começa a se morder muito e tudo. Então, a mudança para autista é drástica, e foi drástico para todos nós, né? Vocês podem ver o quanto nós estamos à flor da pele, a gente põe a máscara, sente incômodo, né? Nós, ditos típicos, né? Típicos, né? Mas nós estamos muito à flor da pele em todos os sentidos, né? E precisamos ter um olhar diferenciado. Por isso que eu estou fazendo os vídeos mostrando a importância de seguir estímulos aonde a criança com autismo dentro de casa ela entende o que o meio espera dela, desde o momento que ela levanta até o momento que ela vai dormir. Porque as surpresas criam uma ansiedade na criança com autismo. É verdade. Tem uma galera... Tem duas perguntas aqui. Desculpa, falhou seu áudio para mim. Tem duas perguntas que estão fugindo um pouquinho do nosso tema, mas, meninas, vocês serão respondidas, tá? É só para a gente não perder aqui o negócio, né? A pegada da live. Bom, nesse sentido, eu acredito que a importância do método TEACH na unidade de autismo da APRAESP seja uma coisa bastante importante mesmo, né? Importância importante. Olha só, eu sendo redundante. Porque de muitas formas, eu acho que o TEACH, da maneira como vocês têm aplicado, ele promove inclusão escolar. Diferente das outras metodologias, sabe, Beth? Eu posso estar enganada, mas eu acredito que o TEACH, a estruturação do material, do ambiente, ele promove uma inclusão escolar bem mais adequada ao público autista do que outras metodologias, e aí eu posso até dizer que até com relação ao ABA. O que você acha? Joga a bola para você. Não tem problema. Eu sempre digo assim, quando você tem um problema cardíaco, você vai procurar um cardiologista. Né? Você não pode procurar um clínico geral, né? Porque ele não vai saber da especificidade do seu problema, né? Então, os professores estão, assim, muito mal com eles mesmos, assim, quando atende a criança com autismo, porque eles se sentem perdidos, né? Precisa
de uma especialização, não adianta, né? Nós estamos lá há anos e a gente sabe que a gente está na metade da ponte e que precisa ainda um pouquinho mais, né? Nós estamos terminando a ponte, lógico, né? Puxar a sardinha para as minhas coisas, né? Puxar para o meu peixe, né? Então, assim, nós estamos da metade para o final, mas nós estamos elaborando toda uma forma funcional de trabalhar com a criança autista, né? Já vi professores perdidos, né? Vi professores, por exemplo, ó, a criança tem mania de sair da sala num determinado momento. Não vai sair, ela tem que aprender que ela não vai sair. Eu fechei a porta, ele chutou a porta, e aí o professor não sabe o que fazer, né? Ele fala, bom, ele chutou, se bateu, andou de um lado para o outro, e o professor fala assim, bom, eu sei que ele não pode sair nesse momento, e eu fecho a porta e mantenho ele na sala. Quer dizer, o desequilíbrio que gera na inclusão, né? Eu fiz uma vez uma pergunta num congresso internacional de autismo que teve aqui em São Paulo, tinha muita gente do Brasil inteiro e tudo, e eu fui lá perguntar, né? Isso foi em 2000 e... faz tempo, nem vou falar o ano, faz tempo. E aí eu fiz a pergunta para especialistas no ABA, né? E aí, um dos palestrantes era o Caio Miguel, ele tem uma escola na Inglaterra de autismo e tudo, ele tem assim, ele é excelente no que faz. Eu não sei como é que ele está agora, mas na época... E ele comentou muito que aqui no Brasil teria que ter salas com o método para estar apoiando e gradativamente ir para a sala da inclusão, né? Porque isso é inclusão feita com responsabilidade. Então, o que a gente faz lá na Praesp? A gente faz inclusão com responsabilidade. Nós estamos salvando crianças com autismo. Chega a nós, crianças, hoje em dia, graças a Deus, crianças com 9 meses, eu já vejo que tem características atípicas, é uma criança neurotípica, é uma criança que às vezes não olha nos olhos, não tem atenção compartilhada, ela tem uma mania às vezes de bater os objetos, tem movimento repetitivo, às vezes anda de um lado para o outro, anda na ponta do pé, quer dizer, você já vai vendo as características, lógico que com 9 meses, anda apoiando, 9 meses, 1 ano e 2 meses. Quando chega a criança neurotípica, nós já partimos para a estimulação. E lá na associação, o que está acontecendo é assim, uma experiência muito rica para nós, porque a gente implanta o método e os programas da íntegra. A gente está resgatando criança. Então, crianças tá saindo do espectro. Até teve uma mãe que me perguntou, mas autista sai, cura, né? Não, autista é autista, mas de um autismo moderado, nós estamos conseguindo muito que a criança renda como um autista leve, com poucas características aí dentro do quadro do transtorno do espectro autístico. Isso para nós é uma vitória, porque tem mãe que fala assim, vai me dizer que meu filho agora é autista, né? Mas aí eu mostro os detalhes que tem das características, mas nós estimulamos também que eles estão saindo do espectro. Isso para nós é uma realidade profissional. Aí, nossa, a inclusão não tem tempo de estar fazendo esse trabalho, as creches estão cheias de crianças, né? Então nós temos que ter trabalhos voltados aí no município para estar ajudando efetivamente a criança logo no seu fator de desenvolvimento de 1 ano e meio, 2, já ir em busca, né? Nos Estados Unidos, 4 meses, lá já estão em estimulação, né? Crianças que têm um espectro. No Hospital das Clínicas, tem uma médica que já faz um levantamento de criança neurotípica, né? E vai já percebendo que essa criança não responde aos estímulos, quando a mãe amamenta, não tem o contato visual. Então já vai percebendo que é uma criança neurotípica e que a gente tem que resgatar. Por quê? Porque bebezinho está em plena ramificação neurológica. Então nós temos que correr atrás da estimulação.
né? É a importância do diagnóstico precoce, né, Beth? Isso. Um diagnóstico bem feito, uma intervenção bem feita, uma intervenção com responsabilidade, com o objetivo de incluir com qualidade, né? Então, eu entendo, eu não estou recriminando, pelo amor de Deus, as professoras, elas estão assim no momento de pedir socorro mesmo, né? Mas precisa da especialidade e, como o Caio Miguel falou, vai fazendo adaptações gradativas, né? Teria que ter nas escolas um pouco do método, trabalhar um pouco na sala, depois ir introduzindo gradativamente na sala de aula. Embora lá na associação nós vamos fazendo todo esse trabalho, né? É que acaba abarcando uma clientela e o que a gente quer é colocar uma clientela maior. Exatamente. É o sonho, né? A Cláudia reforça aqui que ela quer saber qual tipo de profissional. Psicólogo, fono. Até onde eu sei, Cláudia, qualquer profissional pode se qualificar em ABA, em TIT. Pelo menos aqui no Brasil não existe uma regulamentação da prática. Você pode ser uma analista do comportamento, você pode fazer os cursos, tirar sua certificação e trabalhar essas metodologias dentro da sua área, porque são enriquecedoras, elas servem para um fonoaudiólogo, elas servem para um fisioterapeuta, para uma TO, para uma pedagoga, né? Psicólogo, mas aí a gente tem que fazer tudo com supervisão também, né? Na PAI de Jundiaí, era uma professora de educação física, que ela implementou, mas ela implementou na íntegra, fazendo cursos em Santa Catarina, que tinha escolas de referência lá na época. Eu participei dos cursos também, e ela era professora de educação física. O importante é as pessoas entender bem o método e aplicar direitinho, e principalmente, quando você falou, buscar certificação. Ao meu ver, tem que buscar certificação fora do país para você realmente dizer, olha, eu uso o método na íntegra. Agora, a gente pode usar a ideia do método que a gente chama de programa TIT, né? Implementar. Mas você, vai ter o prazer de conhecer lá na associação, na íntegra. Eu só não fui buscar o canudo lá nos Estados Unidos, mas um dia eu vou buscar lá o canudo. Com certeza. A Cláudia está lembrando do caso do Nicolas Brito, que era um autista severo, e a Anitta, que é a mãe dele, né, que o acompanha nas palestras, relata, né, essa mudança comportamental dele, do autismo severo para o moderado e do moderado para o leve. É isso que a gente busca para todos eles, né? Quando a gente fala que autismo não tem cura, nós não estamos dizendo que não tem melhora, que não tem superação. O nosso trabalho é constantemente, a gente não quer falar assim, vou tirar fulano do espectro, não sei o quê. É mais frase de efeito do que qualquer outra coisa. Mas é possível eles transitarem entre o espectro, porque o espectro é um espectro, gente, é algo mutável, é algo diferente, né? Então, assim, o nosso trabalho é estruturar a vida dessas crianças para que realmente elas se superem em todos os sentidos, né? Agora, o que eu sinto bastante, Beth, é que algumas das metodologias, como o TIT, o ABA, coisas que a gente usa, aqui a gente usa o protocolo Denver, a gente tem uma preocupação protocolar para crianças e adolescentes e adultos aí, dependendo das suas necessidades, mas a gente vê os adultos ainda sem um certo olhar, uma preocupação, né? Eu sinto muito, às vezes. Por exemplo, aqui nós temos uma adulta que precisa de integração sensorial. E você acredita que não tem uma clínica que faça integração sensorial em adultos? Por aqui? É complicado, né? As pessoas têm que, lógico, se dispor ao atendimento eficaz aí, mas a ramificação neurológica, por isso que a gente tem que correr atrás da estimulação quanto antes, né? Que a gente chama de estimulação precoce, mas é estimulação quanto antes. Porque as ramificações neurológicas, segundo alguns autores, com 18 anos você já começa a envelhecer, né? Você não tem
as ramificações neurológicas com aquela capacidade, você vai queimando neurônios, né? Então, para atender um adulto e fazer estimulação neurosensorial, é difícil. Por isso que eu prezo muito pela qualidade da socialização, principalmente em jovens com deficiência intelectual severa, associada a níveis aí de autismo, de moderado a severo, uma qualidade de vida, onde você vai trabalhar um currículo funcional, vai trabalhar adaptações, né? Tem uma família que tem 3 filhos com X frágil, né? Os 3 filhos têm deficiência mental, né, moderada, né? Tem alguns conteúdos que eles conseguem até fazer correlações, mas eles têm. E nós conseguimos, com os 3 filhos, treinar. Então, hoje em dia, eles vão para a escola de ônibus, na casa dela tem uma horta que eles convidam e tira produtos daquela horta para se alimentar. Então, foi muito gratificante quando a mãe falou assim, olha, vocês trabalharam tão bem com os nossos filhos que se a gente faltar um dia, a gente sabe que eles vão sobreviver. Vão pegar ônibus, vão para a escola, volta da escola. Eles não sabem ler. Eles não conseguem ler, não tem competência, não conseguiu desenvolver competência porque tem deficiência intelectual. Mas eles estão treinados, que a gente chamava antigamente dos treináveis, né? Eles estão tão bem treinados que eles conseguem se adaptar ao meio. E tem gente que fala, eu duvido que ele não sabe ler, né? Então, por exemplo, o motorista do ônibus, que ele sempre pega, o motorista fala, esse menino sabe ler. Eu falo, eu também acho que sabe ler. Mas ele decora, né? Decora a forma do ônibus. Decora. Então, quando o ir e vir, independência nas capacidades, é fundamental. Então, os adultos, quanto mais você adaptar o meio, aonde ele vai responder uma performance boa para a demanda, vai viver bem melhor. Né? Bem melhor, com certeza. Beth, como você vê a inclusão escolar hoje? Então, de modo geral, não olhando para a ESP, que é esse sonho. Então, ainda as professoras estão sofrendo muito, né? A educação especializada, ela tem que vir com o feeling de verificar aí esses protocolos que eu estava falando e verificar a especificidade de cada dificuldade que a criança ou adolescente tem, né? A gente percebe até com alguns autistas que estão incluídos, que têm a capacidade cognitiva que eu chamo de boas habilidades, que já saiu da associação e que tem boas habilidades, ainda o meio tem dificuldade para lidar. Eu tenho mães que acabaram entrando aí e que seu filho teve dificuldade de adaptação em torno dos seus 18 anos. Eles venceram o conteúdo lá na APRAESP, né? E estão incluídos, são os autistas com boas habilidades. Eles estão incluídos em outras escolas, mas mesmo assim, o autista ele tem uma dificuldade de compreender a subjetividade das relações e às vezes vira chacota das outras crianças, né? Crianças e adolescentes. Às vezes ele é um pouco mais metódico, isso é difícil meio entender. Embora as crianças tenham uma energia muito boa entre elas, mas alguns detalhes incomoda muito alguns jovens que a gente está incluindo, né? A gente está acompanhando, né? E faz uma inclusão aí acompanhando no que dá para estar acompanhando, né? Na escola, mas a gente vai vendo a qualidade na prestação de serviço que ainda precisa se qualificar muito mais. Eu acho que as pessoas precisam entender muito mais o que é o autismo, o que precisa. E eu torno a falar, se você precisa de um especialista, não adianta ir para um clínico geral que ele não vai resolver o seu problema. Os autistas precisam de uma educação especializada com potencial bom. Quando veio a inclusão, nós sofremos muito lá, porque é voltar na história, né? Porque nós começamos a 1900, a associação começou lá em 1964, 66, mais ou menos, né? Tem 50 anos. E aí, a gente sabe que
na hora que surgiu a inclusão, deu uma retrocedida, né? Porque retrocedeu na história, porque a gente já tinha construído um trabalho interdisciplinar, porque o amadurecimento entre pedagogia e equipe de saúde tem que ter um feeling bom para amadurecer, né? Porque nós não estamos, existe um contrato entre a equipe que precisa a equipe estar coesa para poder atender com qualidade. E nós amadurecemos esse trabalho de forma coesa, né? E os professores estão sentindo, assim, perdidos, né? Eles não sabem quem procurar, às vezes não sabem a atividade que vai fazer, embora eles façam boas avaliações, mas fica pensando, e agora? O que esse autista precisa? Como é que eu vou estimular, né? Tem alguns aí que até a Cláudia estava falando, né? Da questão da coordenação motora fina, e os professores ficam perdidos de como vai trabalhar essa coordenação motora fina, né? Eu trabalhei em cidade, a gente consegue bastante coisas com o desenvolvimento psicomotor. E aí, se tiver uma boa estimulação, né, de integração neurosensorial, uma fisioterapeuta que às vezes trabalha a ponta do pé, que a criança também coloca a ponta do pé. Então, toda essa equipe tem que trabalhar em conjunto, senão a gente não chega a um sucesso. Infelizmente, né? A Sirlene Fidel está colocando fogo no parquinho agora aqui, porque ela tocou num assunto. Acredito que inclusão não é para todos os autistas. Quando eu trabalhei em escolas especializadas, que foram escolas particulares, tá, Beth? Muito caras, inacessíveis para algumas crianças, então elitizadas por si sós, né? Mas ela só atendia o público de inclusão e eu sentia que... E aí eu tinha outro trabalho, né? Porque vocês sabem, né, gente? Professor tem que dar aula em um monte de lugar. Então, quando eu ia para o outro ambiente em que atendia todos, e aí eu tinha que ter aquele jogo de cintura para fazer a inclusão do meu aluno moderado, severo e com deficiências múltiplas, o meu coração, gente, eu vou ser muito sincera, eu ainda não parei para pensar num sentido mais técnico da coisa, mas o meu coração era que toda criança que estava numa condição moderada e severa merecia um tipo de escola como aquela que eu tinha no período da manhã. Porque quando eu ia para a tarde, eu percebia que a escola estava causando mais sofrimento a eles do que realizações e boas coisas. Então, isso partiu o meu coração. Então, eu comecei a defender, sim, uma ideia de que nós, enquanto sociedade, poderíamos ter um local como a Praesp, por exemplo, em que preparasse essas crianças para a inclusão. E aí, nesse sentido, vem outra pergunta para você. A Praesp é uma escola, né, como você disse, e aí você falou dessas crianças, porque eles vão ser sempre nossas crianças, não importa quantos anos tenham, tem adolescente e adulto, mas eles também são nossas crianças, vai. A gente nunca os vê dessa forma, eu preciso trabalhar minha mente. Mas é mais com carinho, não é por outra coisa. Essa coisa de preparar. Vocês prepararam eles na Praesp. E então colocaram eles na inclusão e ainda os observa. Então, a Praesp, ela vai mais ou menos... Tem série? Como que é a organização da Praesp? É ensino fundamental? Temos toda uma documentação regida pela diretoria de ensino e a criança vai até o 5º ano, né? Vencendo as habilidades que exigem do 5º ano em todas as áreas, né? Português, matemática, ciências, né? Então, todas essas histórias, desenvolvendo todas essas habilidades, a criança, adolescente, adulto, e na fase adolescente adulto, né, acaba sendo incluído se vence os conteúdos do 5º ano. Se não vence, nós acabamos estudando todos os casos, nós implementamos a estimulação
E aí nós vamos chegar à conclusão que a criança não venceu os conteúdos, mas que pode ser nosso aluno até 30 anos, porque nós somos uma escola comum de zero, estimulação de 0 a 30 anos. Lógico que o pré ele tem verbas municipais e federais, estaduais, mas a estimulação do pré é bem municipal, né? E de 6 anos até 30 anos é tudo regido pela diretoria de ensino, né? Que é o primeiro ano, o segundo ano, só que muito currículo adaptado, né? Porque a gente vai percebendo que um primeiro ano, às vezes a criança não vence com 6 anos, e nós vamos ter que trabalhar todos os pré-requisitos para ela vencer os conteúdos de pré para ir para um primeiro ano. Porque uma criança que não tem uma boa relação espacial, tem dificuldade na escrita, vai ter a dislexia associada, porque no autismo tem as comorbidades, né? Existe a comorbidade com todas as deficiências, com TDAH, com transtornos do emocional, né? Agora, transtorno da personalidade, a gente também faz um trabalho diferenciado, né? Mas todo esse trabalho é acompanhado aí com equipe interdisciplinar para realmente ser incluído com qualidade. Uau! É a receita de sucesso que deveria estar sendo aplicada macro, né? Porque ainda é micro. Eu imagino que vocês tenham fila de espera. Sim, temos. Temos daqui de Mauá, tem pessoas que procuram de Santo André, mas a gente está fazendo essas parcerias, conversando com os municípios, né? A diretoria de ensino mantém a estimulação do ensino fundamental, né? Do 1º ao 5º ano, mas mesmo assim nós temos um limite, né? Para estar atendendo, mas cada vez mais a gente está ampliando os nossos serviços, né? E é muito gratificante. A unidade que nós estamos lá, que é a unidade de autismo, foi doado um espaço para nós, né? É um local bem grande, que tem 3 prédios, que faz toda aí, dá para realmente fazer um trabalho. Nós temos nessa unidade de autismo 150 entre crianças, adolescentes e adultos, né? Com 60 funcionários trabalhando para esses 150 alunos, né? Uau! E como que as pessoas podem encaminhar criança para a Praesp? Eu passo o telefone, se vocês verificam a dificuldade, nós temos crianças lógico, do município de Ribeirão Pires, né? Porque nós temos os convênios lá, né? Mas tem com o grande ABCDM, e aí você liga para 2504 9050. Eu acho que a minha filha pode colocar aí, e as pessoas podem entrar em contato para uma avaliação. E depois de uma avaliação, verifica se a criança tem dificuldades específicas, o que ela precisa, né? Toda uma estimulação educacional junto com saúde, que é o SER 4 também, que atende as 4 deficiências. É muito amplo, tem vários locais que a gente trabalha de crianças de 0 a 30 anos. Muito bom. Beth, assim, para a gente dar uma finalizada, porque a gente está 1h30 conversando já. Quase isso. Passou que eu nem percebi. Isso que é o bom quando a coisa é boa, né? A gente nem percebe. Sobre atividades pedagógicas ou psicopedagógicas, como os pais podem adaptar as atividades em casa. Eu sei que você já foi falando um pouquinho aí ao longo do nosso bate-papo, mas você teria mais alguma dica que você gostaria de passar? Então, lá na associação, os professores estão tendo na plataforma, né? Estão elaborando as aulas. A equipe técnica está no teleatendimento, nós estamos fazendo atendimento todos lá nesse teleatendimento para dar o suporte, né? A equipe está trabalhando aí, mesmo online, trabalhando bastante. Só que assim, nós estamos fazendo bastante adaptação de atividades em casa. E para a criança com autismo, do modo geral, seria muito bom a gente trabalhar o currículo funcional, né? Às vezes o pai e a mãe ficam na ansiedade que a criança vá lá escrever, a professora passa também atividades, que trabalha a escrita, pode trabalhar.
Só que a cartilha e as nossas orientações é que trabalhe muito as habilidades funcionais. O que são as habilidades funcionais? Desde que a criança levanta, de como ela vai desenvolver as atividades durante o dia, porque senão a criança já começa, levanta da cama, já corre de um lado para o outro, ou fica às vezes na ociosidade, e isso cria distúrbio de comportamento, fora que a família não está aí com uma estrutura, né? Está com uma angústia muito grande, isso faz parte do momento que a gente está vivendo, né? O importante é as pessoas se organizarem, né? A ideia do programa TIT é fazer uma sequência na casa, é se organizar. Eu estou colocando comunicação alternativa para poder ajudar os pais. Lógico que está sendo assim uma adaptação, tá? Não conseguimos aí abarcar uma ciência feita com protocolo dentro de casa, principalmente nesse momento de pandemia, porque dá para fazer os pais terapeutas do seu filho, mas quando a gente consegue fazer as orientações semanalmente com a equipe interdisciplinar. Agora, como não dá, as sugestões são fazer as atividades com etapas, com subdivisão de tarefa, uma coisa de cada vez, bem articulado, bem falado para o filho, sempre mostrando o que, como e quando ele vai fazer, porque isso abaixa a ansiedade dele, abaixa a ansiedade da família, porque a família também precisa se estruturar e se organizar no meio, né? Porque o descontrole de horário está criando muita ansiedade nos familiares. Então, nós precisamos estar controlando tudo isso para que tenha, assim, venha apoiar o emocional das pessoas e que venha reorganizar o meio de uma criança com autismo. Ficou alguma Que maravilhoso. Bom, eu acho que eu vou pedir para você dar o endereço, né, da APRAESP, mas também a gente pode colocar aí depois, né, o seu Instagram, o seu Facebook, para o pessoal te acompanhar, esse trabalho maravilhoso. A Cláudia brincou aqui, porque o Eric Eloy entrou na live, e ela falou, o prefeito chegou, a gente quer uma APRAESP aqui em Santo André, e queremos mesmo, viu? Que todo mundo ouça, não importa o candidato, a gente vai cobrar, né? A gente quer fazer um trabalho de inclusão aqui na cidade, sabe, Beth? Porque são muitas crianças, adolescentes precisando, e Santo André está um pouco descoberta nesse sentido. Então, é por isso que a gente se levantou também para lutar no meio político, porque sem políticas públicas também não conseguimos fazer muita coisa, né? Se não houver investimento público na pessoa com deficiência, nós não vamos conseguir caminhar e conscientizar a população como um todo, porque a inclusão, todo mundo tem que estar preocupado com isso, né? E fica muito, às vezes fica muito para o nosso nicho, parece que nós estamos cada vez mais isolados na nossa luta, e é uma luta que tem que ser de todo mundo, né? Então, Eric Eloy, mas todo mundo que estiver ouvindo a gente quer investimento de qualidade nessa cidade para a gente realmente fazer uma inclusão social num nível macro, né? Não em pequenas lascas, né? E assim, os projetos do governo federal, existe verba. O município tem que arcar com isso e fazer a ponte, né? Isso é questão de gestão, né? E a gente vai tentar lutar muito, nós, eu, você, né? Para políticas públicas, né? Para o legislativo exigir do executivo. Então, nós precisamos ter ideias bem elaboradas no legislativo, né, que é na Câmara Municipal, para o executivo abarcar isso com verbas que vêm do governo federal. É questão de gestão, né? E a gente tem que levar nossa bandeira lá em cima e lutar, né? Porque a criança com autismo, a criança com deficiência, ela não precisa de um passeio só, né? O vereador, ele está lá para exigir leis, e leis que devem ser implementadas, né? Porque senão a gente não chega em lugar nenhum, né?
criança é um direito. Passeios, lazer, teatro, educação. É um direito, não precisa pedir para isso, é um direito. Agora a gente tem que buscar leis para ter complexo esportivo para criança com deficiência, tem que ter ecoterapia nas cidades, tem que conhecer a Praesp, que é modelo do governo federal, e implantar isso nas cidades, né? Porque nós somos modelo, e esse modelo vem dinheiro do governo federal e tem que se fazer. Fazer para quê? Porque a população está muito carente nesse sentido. Existe muita criança que não estão sendo alfabetizadas, né? Tem muita dificuldade de discriminação auditiva. Estou falando aí saindo do autismo, né? E aí essas crianças precisam de especialidade. Nós precisamos tratar essas crianças para não crescer os analfabetos funcionais, né? Exato. E é engraçado, porque daí você vê a política, as pessoas falando de melhorar a qualidade da educação e não passam pela saúde esse pensamento. Gente, o analfabetismo funcional, todas essas questões, elas devem ser tratadas por especialistas. É preciso. E a gente tratando, eu acredito muito, Beth, que o futuro da educação é a inclusão. E é por isso que eu tenho estudado e me especializado cada vez mais em inclusão. Porque nós não vamos conseguir melhorar a qualidade da educação sem a inclusão. Então, são coisas que a gente tem que se preocupar com a criança, o adolescente com depressão. A gente tem que se preocupar com a questão da saúde mental como um todo, transtorno bipolar, esquizofrenia. Aí nós temos as patologias neurológicas. Nós temos tanto... É uma questão de qualidade da vida humana que vai engrandecer e melhorar a educação. Não é a gente colocar mais livro, mais professor, mais não sei o quê, que eles acreditam que é este o caminho. E não é, né? Não é. E a gente que trabalha em inclusão, a gente sabe que o único meio de salvar e melhorar esse discurso todo que se faz sobre educação é o meio inclusivo. É a gente olhar para todas as pessoas que estão ali, todos os estudantes, com um olhar não segregado de saúde e educação. Porque eles separam, né? Nossa, então quer dizer, gente, o sucesso da inclusão da Praesp se dá pela junção. Você tem uma equipe na saúde dando suporte para a equipe da educação. Então, assim, quando a gente, não é a receita do sucesso, a gente já tem isso, e aí você vê que não existe o olhar dos nossos governantes para essa causa. Né? Então, é por isso que, de onde nós estamos, eu estou e você está, nós tivemos que nos levantar de alguma forma, né? De alguma maneira, politicamente falando, e dizer, olha, já tem uma forma certa, já tem bons resultados, já tem um modelo certo para ser seguido, e vamos lutar para que isso se expanda, né? Porque só aqui, em Santo André, nós temos 44 mil autistas. E está nascendo um em cada 59, né? Nesse momento, nasceu 59 aqui na região. Um é autista. Então, o número de crianças com autismo tá tomando conta daí. Daqui a pouco já está um em cada 38, um em cada 10, né? Então, é uma patologia que tem que ter atenção, tem que ter pesquisa, tem que ter atendimento adequado. O que não pode, dos nossos governantes, é separar com a educação especializada saúde e educação. A educação, hoje em dia, precisa muito da saúde. Como você falou, os problemas emocionais, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, né? Precisa muito de um trabalho em conjunto. Não adianta ficar jogando a peteca, né? Vai para a educação, isso daqui não é meu. Vai então para a saúde. Não, tem que ter união, tem que ter projetos junto, que nem tem a Praesp, para um trabalho bem feitinho, porque é um dever do cidadão, é um dever que o governo tem em relação ao cidadão. É qualidade de vida. As crianças precisam, os adolescentes e o adulto, é um dever do poder público reclamar para os executivos e legislativos fazer valer a criança com deficiência intelectual, mas valer com tratamento específico. Tem que ter muita coisa boa aí
para fazer a integração. Aqui em Mauá é muito grande, né? Então, nós estamos estudando formas de implementar aí, até para as crianças com transtorno de processamento auditivo, o quanto precisa de uma fonoaudióloga nas escolas, né? No país, já coloca assistente social e a psicóloga nas escolas, mas nós vamos ter que ter um trabalho mais integrado para a criança ter todo o suporte necessário. Criança, adolescente e adulto. Exato. Ai, Beth, você nos conhecemos em outra vida, só pode. Porque a sua fala, assim, vai tão de encontro com a minha que parece que a gente combinou tudo antes e não foi, gente. Eu juro, não foi combinado. É realmente afinidade. Fala do nosso inconsciente coletivo. Lá na associação, o compromisso com o desenvolvimento humano é maravilhoso, né? Então, a gente fala que nossos inconscientes se conversam. Na psicologia, né? É o inconsciente coletivo. E os nossos inconscientes conversam e a gente só tem a ganhar porque a população merece e precisa desses trabalhos bem feitinhos. Se eu tenho um filho com autismo, com transtorno também de déficit de atenção e hiperatividade, com uma dificuldade emocional, eu quero que meu filho seja muito bem tratado e visto na integridade dele na educação. Ele precisa melhorar o emocional dele para ser bem atendido. Se não melhora o emocional, não dá para trabalhar nada. Se não trabalha uma discriminação auditiva, a gente não consegue alfabetizar, né? Então, nós temos que ter o compromisso de um trabalho bem feito. É verdade. Beth, muito obrigada por essa live. Espero que façamos outras. Foi muito bom. Eu vou transformar sua fala em pequenos vídeos, porque às vezes a pessoa não consegue assistir, né? A gente falou mais de 1h30. Eu vou editar, porque assim, é uma fala que vai muito de encontro com a minha também, para que as pessoas tenham acesso a tudo que foi importante que a gente falou aqui hoje. Eu quero te agradecer demais pelo seu tempo. Espero que a nossa parceria seja só o comecinho. Mas a nossa parceria, você vai ver, é enorme e a gente só tem a ganhar, e principalmente a criança e adolescente adulto com deficiência e com dificuldades específicas. É o respeito que todos nós merecemos, tá? Obrigada a todos, eu quero agradecer a presença de todos, viu? Eu tentei simplificar o máximo que eu pude nesse sentido, para poder dar apoio, e eu acho que a gente só tem a ganhar com tudo isso, né? Com certeza. Beth, um beijo. Obrigada a todo mundo que assistiu. A gente chegou num pico de 34 pessoas aqui, mas abriram salas, então esses números não vão para a gente, mas eu tenho certeza que fomos bem assistidas. Um beijo para todo mundo, um beijo para você e muito obrigada por tudo. Tchau.